E aí, pessoal, questão de número 44 do Halliday, capítulo 4, volume 1, oitava edição. Em 1939 ou 1940, Emmanuel Zacchini levou seu número de bala humana a novas alturas. Depois de ser disparado por um canhão, passou por cima de 3 rodas gigantes antes de cair em uma rede. Letra A. Tratando Zacchini como uma partícula, determine a que distância vertical ele passou da primeira roda gigante. Letra B. Se ele atingiu a altura máxima ao passar pela roda gigante do meio, a que distância vertical passou pela roda gigante? E letra C. A que distância do canhão devia estar posicionado o centro da rede, desprezando a resistência do ar? Então, nós temos 3 situações aqui, onde nós vamos ter aqui o nosso esqueminha, que está lá no livro, as 3 rodas gigantes, a rede que se presume, né, que se deseja atingir ao ser disparado por um canhão, como no número de show, né, do canhão humano. Então, nós temos o seguinte, que a distância do canhão até a primeira roda gigante é de 23 metros. E a distância da primeira roda gigante até a terceira também é de 23 metros, levando em consideração que as 3 estão espaçadas igualmente, a distância entre elas. A distância do canhão até a nossa rede, não sabemos qual é, então vamos chamar de R, porque é justamente o item C da questão, que é o que ele quer, esse R. A altura da rede ali é de 3 metros. A altura da roda gigante é de 18 metros. A altura do canhão, né, da boca do canhão, é de 3 metros. E o camarada é lançado com uma velocidade inicial e uma inclinação de 53 graus e uma velocidade de 26,5 metros por segundo. Então, nós temos aí o nosso esqueminha do que vai acontecer, né? A trajetória que se espera que o Zacchini atinja, né? O Emmanuel, vou falar Emmanuel, o Zacchini, eu acho que eu estou falando errado. Que o Emmanuel tem que percorrer ao ser disparado pelo canhão. E os itens querem o seguinte: o item A, qual é a diferença de altura entre ele e a primeira roda gigante, quando ele passa pela primeira roda gigante? Qual é a diferença de altura ou a distância dele para o ponto mais alto da roda gigante no meio, supondo que ele vai atingir a posição da roda do meio no seu ponto mais alto da sua trajetória. E na letra C, qual é a distância que a rede tem que estar para que ele caia exatamente no meio da roda gigante, da roda gigante não, perdão, da rede. Então vamos lá. Reduzindo aqui o nosso esqueminha para a gente poder continuar visualizando, na letra A ele quer o seguinte: a gente vai usar a equação da trajetória e a gente quer a distância dele ali naquele ponto ali, a distância dele para a primeira roda gigante quando ele passa naquele ponto. Então vamos usar simplesmente a equação da trajetória, que é essa aí que está na sua tela. O que é que a gente faz? A gente simplesmente substitui os valores, que a gente tem todos os valores necessários para resolver esse item, né? Para descobrir essa posição, o valor dessa posição. Então nós temos aqui a posição inicial, y0, que é 3 metros. A posição pela qual ele vai passar em x, que é 23 metros, que é a distância que a roda gigante está do canhão. A tangente do ângulo, que é 53 metros. A aceleração da gravidade. O nosso x, mais uma vez, ao quadrado, que é 23 metros. 2 vezes a velocidade inicial ao quadrado, que é 26 metros e meio, vezes o cosseno do ângulo ao quadrado, que é 53 graus.
Resolvendo cada termo, né? O nosso primeiro termo está ali, o segundo termo vai dar 30,52 e o nosso último termo, que é o que mais tem grandezas envolvidas, vai dar menos 10,19. Então, resolvendo essa operação, essas adição e subtração, a gente tem que a altura dele, ao passar ali pela aquele ponto piscante em amarelo, que é a posição imediatamente acima da primeira roda gigante, é de 23,33 metros. Isso é a altura que ele está passando em relação ao solo. Que lembre-se que essa equação da trajetória está sendo em relação ao nosso solo, que é a nossa referência, menos a altura da nossa roda gigante. Então, isso significa que ele vai passar a 5,33 metros de distância da primeira roda gigante. Então, 5 metros e 33 centímetros. Na letra B, mais uma vez, a gente vai usar a equação da trajetória, já que temos todas as grandezas, os valores de todas as grandezas envolvidas. Então, aplicando-se a equação da trajetória para o ponto ali do meio, né? O ponto máximo, que a questão nos diz o seguinte, que a gente tem que levar em consideração que esse seja o ponto máximo da trajetória do canhão humano e que ele seja exatamente na mesma posição em que está a roda gigante do meio. Então, a que distância ele está passando dessa roda gigante? Aplicando todas as grandezas envolvidas, nós vamos ter mais uma vez posição inicial, 3 metros, né, que é a posição ali que ele sai do canhão, que é a altura dele ali, que a gente viu, 3 metros. O nosso X vai ser 34,5 metros, porque como a primeira roda gigante está a 23, a terceira também está a 23, e as três rodas estão igualmente espaçadas, então a roda gigante do meio está justamente no meio da posição entre as duas rodas gigantes laterais. E se a distância entre as duas é 23 metros, então a metade do caminho aí vai dar 16,5, né? 16 metros e meio. Opa, 16 metros e meio não. 12 metros e meio. Aí somando com os 23 metros que a gente já tinha em relação à primeira roda gigante e o canhão, dá aí 34,5. Aí substitui todos os demais valores, aí a gente vai ter aí esses três termos, né? O segundo termo já vai dar 45,72 e o terceiro termo 22,93. Resolvendo essa operação, a gente tem uma altura de 25 metros e 85 centímetros, menos a altura da roda gigante, que lembrando, as três rodas gigantes têm a mesma altura, 18 metros. Então, isso significa que ele vai passar por cima da roda gigante do meio a uma distância de 7 metros e 85 centímetros. Na letra C, ele quer saber qual é a distância que a rede tem que estar do canhão, para que ele caia exatamente no centro da rede. Então, mais uma vez, de novo, a gente aplica a equação da trajetória, onde o único número que vai mudar aqui, mais uma vez, é o nosso x, que é quem a gente quer descobrir. Então, isolando ali os nossos y e fazendo a diferença entre eles, porque a posição inicial e a posição final ali em y vão ser a mesma. Porque veja, o nosso canhão humano vai partir de uma altura de 3 metros e vai chegar numa altura de 3 metros, que é a altura da nossa rede. Então, o deslocamento em y vai ser zero. Então, vamos ficar somente com esses dois termos aí que eu já separei. E isolando o nosso x da equação, nós vamos ficar x² sobre x igual a todo o restante. Então, a gente pode eliminar um dos x do numerador, porque x² é x vezes x, com o x que tem no denominador. E aí, vamos ficar somente com isso aqui e aplicando aí os valores nas variáveis, né? Substituindo.
a nossa velocidade inicial, o ângulo e o nosso g, que é a gravidade. Então, resolvendo a equação, nós vamos ter que a posição em que a rede tem que ser posta é de 68 metros e 88 centímetros para que o nosso canhão humano atinja exatamente o centro da nossa rede que vai segurá-lo, sem considerar a resistência do ar. Então, significa que ele não vai ter nenhuma perca aí por conta da resistência do ar. Então, sem considerar isso, a posição da rede tem que ser essa. Muito bem, pessoal. É isso aí. Espero que tenham entendido e gostado. E até a próxima questão.